eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma paisagem com o pôr do sol na neve. Aqui nós temos a paisagem, deixei bastante espaço aqui para o céu para fazer um pôr do sol bem legal. Primeiro, eu vou colocar em toda a área do céu, eu vou colocar o diluente. Eu vou preencher mesmo. Pode entrar um pouco em cima dessas árvores aqui, ó, não tem problema, tá? Só que na hora de pintar, tenta deixar pelo menos um buraquinho, assim, para você saber onde que tá a árvore. O diluente, ele não vai cobrir o risco, você vai poder enxergar bem onde que tá. Eu tô usando um pincel número 6, sem aparar. Você pode usar qualquer pincel que você tenha sem aparar, é mais fácil para espalhar o diluente. Se você não tem diluente, você pode pegar um pouquinho de clareador e mistura com umas gotinhas de água. Você deixa o clareador mais líquido, mais leve, e ele não vai fazer a tinta correr do mesmo jeito que o clareador. É melhor, nesse caso, é melhor colocar o clareador com água do que colocar água pura. A toalha, a água pura, faz a tinta crescer e invadir a área felpuda. Aí não fica bonito. Nós vamos começar esse pôr do sol do meio para fora. Eu começo com uma pincelada de branco. Eu vou colocar bem aqui, ó. Tá vendo? Tem uns dois pinheirinhos aqui na frente. Eu vou colocar entre os dois, aqui, uma pincelada de branco. A princípio redonda, depois eu vou espalhar ela de leve, assim, ó, pros lados. Agora eu vou usar, eu não vou lavar o pincel, tá? Vou pegar uma pincelada de amarelo ouro, vou tirar o excesso aqui no pratinho, sem lavar o pincel. E eu vou colocar um pouco desse amarelo ouro. Olha, eu vou colocando, eu não tô invadindo a área do branco. Vai ficar um desenho assim, ó, meio irregular. Não faça redondinho, tá? Aqui você pode até passar por cima, se você não consegue desviar. Olha, eu tô colocando o amarelo. E vou puxando ele pro lado, deixando pontas. Não cheguei lá em cima. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Que a gente tem mais espaço aqui pro lado da direita. Agora eu vou usar o rosa chá. Também, ó, coloco uma pincelada aqui. Você viu que eu não lavei o pincel. Esse rosa chá, eu vou começar aqui, ó, em cima do amarelo, bem de leve. E vai forçando um pouquinho pra fora. Eu preciso manchar um pouco esse amarelo, olha. Eu venho fazendo linhas, lembra aquele pôr do sol lá no horizonte, quando você olha? Você vê, assim, linhas. Vou descer um pouquinho mais aqui com o rosa chá. Aqui mais embaixo, aqui, ó. Até quase chegar na linha. Cheguei na linha do horizonte. Não entre nessa área aqui com o rosa chá. Você vai trabalhar só pela borda. Meu rosa chá tava muito duro, eu coloquei uma pinceladinha de clareador nele. Só para ficar um pouco mais leve, um pouco mais suave.
Vou chegar com esse rosa chá aqui mais um pouquinho. Até aqui, ó, entre essas arvorezinhas aqui, você pode dar uma preenchidinha assim. Se você sentir que tá meio seco o tecido, pega um pouquinho do diluente junto, do clareador junto. Pro lado de cá, a mesma coisa. Vou colocando o rosa chá e vou entrando com ele assim, ó, deixando manchas em cima do amarelo. Vou parar com o rosa chá por aqui. Agora, eu vou usar o azul marinho. Azul marinho é uma cor muito forte, então eu vou colocar umas gotinhas de diluente aqui. Vou pegar só um pouquinho do azul marinho, eu ainda não lavei o meu pincel. Olha, sujei o pincel com o diluente, ele já vai deixar o azul mais claro. E eu vou colocar essa cor aqui, ó, no cantinho. E essa cor vai subir um pouco sobre o rosa chá. Mas não vai chegar no amarelo. Essa cor vai ficar aqui. Enfim, a gente vai preencher esses espaços aqui, ó, entre os pinheiros. Pode ficar manchadinho, porque é o céu. E ele nunca fica um tom parelho. O que você não pode é assim, trabalhar aqui nessa posição horizontal e depois aqui na posição vertical. Quando chegar aqui, você pode preencher. Quando chegar aqui, ó, onde já tá passando para cima do rosa, aí você vai trabalhar no horizontal também. E isso vai fazer ficar um tom meio violeta. Vou usar um pouquinho do azul para colocar do lado de cá. Só uma pontinha, preciso mais diluente. Só uma pontinha aqui, ó, na bordinha da toalha. E vou puxar um pouquinho para cima do rosa chá. Não se esqueça que você não deve invadir com o azul em cima do amarelo, porque você vai ter uma tonalidade verde. Pronto aqui, agora eu lavo o meu pincel. E eu já vou fazer uma coisa, olha, aqui a gente tem entre os dois pinheiros e esse restante. Eu quero fazer como se fosse um rio, para fazer um reflexo. Eu já tô colocando diluente só nesse pedacinho do rio, tá? Aqui também até o final. Agora, eu volto com as mesmas cores. Na altura do branco, eu vou deixar aqui no rio, mais na borda de baixo, olha, uma mancha branca. Vou puxar aqui pro ladinho. Depois, eu vou com amarelo. Vou colocar bem na linha de cima e vou puxar assim um pouquinho, ó. Mas deixa a mancha branca aqui bem embaixo, tá? Depois, o lado de cá, eu já coloco amarelo. Vou colocar um pouquinho do amarelo aqui quase até o final. E agora, eu venho com um pouquinho do rosa embaixo, fazendo um pouquinho de linha aqui. Enfim, a gente tá refletindo o que a gente tá vendo lá em cima. A borda de baixo aqui, ó, pode ficar com o rosa chá bem acentuada. E aqui bem no cantinho, eu vou colocar um pouquinho do azul. Não vou encontrar com o amarelo, vou deixar as duas cores, olha, elas podem ficar próximas sem ficar verde. Se você não passar um em cima do outro. Porque a gente tem azul ali, a gente tem que ter azul aqui também. Mas a gente pode, entre os dois tons, colocar um pouquinho do rosa chá.
porque a gente tem ali em cima o rosa chá misturado com o azul. Posso até deixar um pouquinho mais branco, acho que eu vou clarear um pouquinho mais aqui, ó. Se você quiser voltar com uma cor, é só colocar a tinta sem apertar muito, sem misturar muito. Aí. Agora eu vou mudar de pincel e vou pegar um número 6 também, só que um pouquinho mais aparado. Eu vou usar o rosa chá. Nós vamos começar por esses pinheiros de fundo. Você tem marcado aqui, desenhado, olha, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, o outro, e eles vêm fazendo uma linha assim, ó, cada um começando daqui da direita para a esquerda, maiores e menores. Aqui ainda dá para pôr mais um pequenininho. Esses pinheiros são os de tom mais forte. Aqui no cantinho a gente tem um também. De tom mais forte. Então, nós vamos fazer atrás deles uma manchinha, assim, ó, como se fosse um pinheiro. Não é o pinheiro ainda. Você vai fazer atrás do pinheiro. Olha, vai ficar uma manchinha, como se fosse uma sombra. Aqui, ó. Nem tô preenchendo aqui, tá vendo? Às vezes vai meio que sumir, assim, não faz mal. Isso aqui são pinheiros distantes. A gente tem uma aqui do cantinho. Eu já vou misturar um pouquinho, ó, do rosa chá com o azul. Vai ficar um lilás. E eu vou preencher esse com o lilás. Pinheirinho de Natal, a gente só vai batendo o pincel e ele vai saindo. Depois a gente volta com o branco, tá? Agora, esses pinheiros aqui, quanto mais perto, mais forte fica o tom. A gente tá trabalhando com rosa e com azul, a princípio, depois a gente acrescenta o branco. Então, nós vamos começar naquele ali do fundo. Então, ele vai ser um lilás, aqui, ó, o pinheirinho pequeno. Acho que vai ficar mais rosadinho. Tá ali ele, o próximo. Embaixo eles vão se juntar, não tem problema. Você viu que às vezes o tom sai um pouquinho mais, um pouquinho diferente. Não tem problema nenhum, eles não são iguais. A sua mistura não vai ficar igual à minha mistura. Nem a minha mistura, se eu fizer um outro trabalho desse, vai ficar igual. E ele passa aqui na frente, já vou fazer, aqui a gente tem um espaço de chão, de neve, a gente já faz. Pronto, aqui uma carreira de pinheiros. Já vou aproveitar, já vou fazer esse espaço de neve aqui. Lavando o pincel, porque eu quero colocar o diluente branco, aparando aquele pinheiro. A neve tá na frente dele. Uma sujeirinha de azul aqui, azul ou um pouquinho de lilás junto. E a gente já tem o espaço. Vou esperar secar um pouquinho esse daqui pra gente colocar a luz de branco. Enquanto isso, a gente vem pro lado de cá. Esse lado a gente vai deixar assim mais escuro. Você sabe que quando você tem um pôr do sol, tudo que fica pro lado de cá, tudo que fica aqui desse lado, a gente não consegue enxergar detalhes, porque fica escuro. Aqui, imagina assim, o pôr do sol ainda não tá noite, mas já tá bem escuro. Então, nós vamos preencher essa área aqui, ó, liberando aqui a casinha. Essa área de pinheirinhos, nós vamos trabalhar com
o azul marinho, o rosa chá. Olha, essa mistura na parte de cima. Vou fazer aqui um só para mostrar para você. Ó, na parte de cima, na pontinha. Aqui temos mais um, aqui mais um e aqui mais um e vai terminando. Então, essas partes, até esse daqui, a gente vai trabalhar com essa mistura. Azul marinho, rosa chá. Rosa chá só vai clarear um pouquinho o azul marinho. Pontinhas. Eu faço assim para bater o pinheiro, depois eu faço assim para fazer a pontinha, ó. Eu girei o meu pincel. Esse último aqui, olha, eu vou deixar ele bem mais claro. Com o rosa chá. Mais uma pontinha. E já vou fazer uma sujeirinha aqui, que seria a base pra neve que vem aqui na frente. Mais este e mais este com pontinhas nesse tom. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia, pincelada de sépia. Vou pegar uma de sépia e uma de azul marinho. E vou preencher esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço, inclusive esses dois últimos pinheiros. Aqui eu venho preenchendo aqui, ó, atrás da casa e essa área aqui. Pronto, já terminei de preencher os pinheiros. Você viu que deu uma variação de tons aqui? Isso é legal, isso é bonito. Agora nós vamos colocar diluente nessa parte de chão aqui de trás. Eu vou colocar aqui o meu diluente. Olha aqui, ó, essa área aqui atrás da casinha. Atrás dessa última linha. Vou colocar aqui entre os pinheiros, vou preencher inteiro. Vou colocar aqui também nesse espaço, olha, aqui a gente pode preencher inteiro. Agora, para fazer o chão, eu vou introduzir um pouquinho do rosa ciclame. A gente tem o rosa ciclame, então, e o azul marinho. Olha, entre os dois, dá um tom de violeta, assim, clarinho, bem bonito. E nós vamos fazer o seguinte. Você tá vendo a linha. Então, todo lugar que tiver essa linha, você vai fazer assim, um pouquinho de sombra. Uma hora pegando um tom, outra hora pegando uma hora o mais rosa, uma hora o mais azul. E você vai fazer uma esfumaçada assim, ó, pra cima. Aqui, atrás da casinha, eu vou colocar aqui, ó, nessa linha, um pouquinho do azul mais forte. E vou limpando o pincel, assim, só um pouquinho. Deixando aquela parte clara, que ali nós vamos colocar o branco, a neve. Aqui, ó, um pouquinho por causa do telhado da casinha, então a gente só dá uma separadinha. Peguei um pouquinho do ciclame e eu vou trabalhar, tá vendo? Aqui tem uma área grande, aqui também tem uma área grande, então eu só vou colocar um pouquinho aqui, ó, no meio. Limpei o pincel. Aqui a gente tem vários riscos, né? Vamos trabalhar com a tinta um pouquinho mais azul. Ó, eu bato o pincel em cima do pinheirinho ali, ó. Em cima do risco e puxo pra frente. Pode até puxar assim meio inclinadinho. Vou fazer mais aqui, ó, pus uma pincelada de ciclame e vou colocar uma pra cá também. Aqui a gente já tem uma sombra que a gente já fez, só vou pôr mais uma manchinha. Nesse ponto, a gente lava o pincel e já vem com o branco. Vou pegar o branco direto aqui. Nessa área do meio, você vai colocar aqui em cima bem certinho o branco.
Tá vendo que aqui tem um espaço, então eu vou colocando o branco e limpando o pincel. Isso daqui não é para ficar uma mancha específica. Aqui eu tenho a beirada do riacho. Aqui também, ó, aqui é a beirada do riacho. Eu vou colocar o branco já, e nós vamos fazer uma pequena sombra aqui. Nesses risquinhos aqui, eu tenho uma sombra e eu vou passar o branco na frente. Eu vou colocando para parecer morrinho. E a parte de baixo, daí eu posso dar uma esfumaçada. Mas aqui eu vou colocando. Olha como que vai ficar. Depois de seco, você pode realçar esse branco. Lavo meu pincel. Lembra que aqui a gente tinha azul marinho e um pouquinho de sépia? Então, agora você vai pegar. Pode ser mais sépia, mais azul marinho, o restinho que você tiver aí. Bem pouquinho na ponta do pincel. E você vai colocar aqui, ó. Não é em cima do branco, é por baixo do branco, mas não vai esfumaçar para cima do amarelo. Você vai colocando o pincel, ó, você vai dando apertadinhas. Isso vai funcionar como se fosse um barranquinho. Vai fazer a sombra, o sol tá lá, tá batendo, aqui tá mais alto, então faz uma sombra. Não precisa fazer uma linha contínua, você viu que eu deixei alguns espaços, mas daí chega até o final com esse trabalhado. A gente fez isso em cima do amarelo com rosa. Agora, do lado de cá, na bordinha aqui com o branco, eu vou colocar um pouquinho do azul. Ó, bem na beiradinha, mas sem encostar, não precisa cobrir, não é para fazer uma linha. Também, você vai fazer assim, uma manchinha. Isso vai criar como se fosse um relevo aqui, vai ficar um pouquinho mais alto. Agora que eu fiz essa sombra, eu venho novamente com o branco, trabalhando assim, ó. Eu venho colocando o branco e ele vai parecer que tá derramando. Vai parecer que tem relevo aqui. Pronto, fizemos a beirada do rio. Mudei de pincel, agora peguei o número 2 aparadinho. E nós vamos trabalhar aqui a casinha. Primeiro, coloco amarelo ouro nas duas janelinhas. Uma pinceladinha. Agora, eu coloco rosa chá aqui, ó, em volta das janelinhas. Terceiro, eu venho com sépia e vou terminar de preencher a parede. Quando chegar aqui, eu vou esfumaçar. O rosa chá vai ser a nossa luz. Olha, embaixo, do ladinho. E agora eu vou esfumaçando. O rosa chá vai quase sumir. Vai ficar só um ligeiro rosado aqui, ó. O lado de cá, eu já vou deixar o sépia puro. Só tem um pedacinho da parede aparecendo. Ó, não vou nem fazer divisão aqui. Com o pincel 0 e o sépia, eu vou fazer o quadriculado da janela. Primeiro você faz as linhas de fora.
Depois você quadricula. Vou fazer aqui o telhado também. O telhado não, vou fazer a chaminé. Só preencher. Já vou aproveitar aqui, ó, tô com o pincel zero, um pouquinho de branco aqui em cima da janelinha. Um batidinho. E um pouquinho aqui, ó, em cima da chaminé. Vou preencher o telhadinho todo de branco. Olha, preenchi. Agora eu vou pegar um pouquinho de azul com um pouquinho do ciclame aqui, só para dar uma clareada no azul marinho. E nós vamos fazer assim, nessa parte aqui, pertinho aqui da casa, ó, você vai fazer assim uma sujeirinha com azul. Com esse tom de mistura, né? Do lado de cá, também, bem na bordinha do branco. Tá, agora, você vai fazer aqui, ó, não precisa encostar lá na beirada, mas um pouquinho abaixo, você vai fazer uma sombra e você vai descer com essa sombra sem encostar nesse azul de cá, tá? Você vai descer, aí vai fazer assim pra dar uma sumidinha. Aqui pelo meio vamos pôr um pouquinho de sombra também. Agora eu volto com o branco e eu vou com o pincel virado para o branco para frente, ó, o branco tá para cima. Eu vou fazer aqui, ó. Vou marcar esse ladinho. E do lado de cá, a bordinha de fora. Vou deixar ela bem mais branquinha. Pronto, telhadinho de neve bem branquinho. Nesse ponto, eu vou terminar essa área aqui. Vou passar o diluente. Vou passar a sombra, que é a mistura do azul com um pouquinho desse ciclame. A sombra sempre pro lado de cima, tá? E depois eu vou colocar o branco no restante misturando. Do jeito que nós fizemos essa área aqui, eu vou concluir essa área aqui. Esses dois, olha, eu já preenchi aqui tudo de branco com mais sombras. O rio termina aqui, tá? Esses dois pinheiros, eu vou usar o azul marinho mais o sépia. E vou fazer preenchendo com batidinho. Batidinho sempre vai deixar ele crespinho aqui, ó, na borda, olha. E tem uma pontinha fininha que vai até lá em cima. Esse de cá também. Uma pontinha. Aí a gente vem batendo e deixando ele crespinho. Essa paisagem você pode colocar num pano de prato também. Vai ficar bonito com certeza. Você pode trabalhar do mesmo jeito. Pronto, essa parte. Agora nós vamos finalizar colocando o branco. Tá, você viu que esse pinheiro aqui é o último. Então, mas ele tá por trás desse. Eu vou colocar um pouquinho do branco, vou bater um pouquinho do branco em cima dele. Esse branco é a neve. Olha, não vou colocar aqui no cantinho, tá? Porque, enfim, esse tá por cima. Agora, a gente vai inverter. A gente começa pelo último. E eu vou colocando a luz do lado esquerdo. Olha. Você viu que ficou uma bordinha aqui. Esse pinheiro, eu começo ele em cima desse. Aqui no cantinho, ó. Depois eu cresço um pouquinho pra cá. E assim a gente vai trabalhando. Olha, cada um vai ficar com um pedacinho na frente do outro. Olha, a gente aproveita aquela partezinha escura que a gente puxou ali. Evita fazer assim, ó, aquela pincelada gorda. Não, você tem que pegar pouquinho na pontinha do pincel. Aí você vai batendo.
Olha, você bate várias vezes, aí você pega mais um pouquinho. Não coloque pinceladas muito grandes. É só pouquinho. Se precisar, acrescenta, mas não põe muito não, não pegue muita tinta. Olha como vai ficando, um por cima do outro. E esse último aqui é onde você vai ver melhor, olha, a divisão dele. Tá vendo? Ficou bem clarinho, o de trás ficou escurinho. Vou até em cima, daí eu uso aquele restinho de tinta que tinha no pincel para vir limpando o pincel pro lado de cá. Não encha o pinheiro inteiro com branco, nesse caso aqui, tá? Agora a gente vem pro lado de cá. Pouquinha tinta no pincel, a gente tem aqui, ó, como se fosse um pinheirinho bem pequenininho. E agora, se aqui a luz branca era do lado esquerdo, desse lado vai ser do lado direito, por causa da incidência da luz do sol ali. Vai clarear um pouquinho mais esse lado. Não trabalha aqui com muita luz, tá? Com muito branco, muita neve. A neve tem que ir sumindo. A gente mais marca mesmo o pinheiro. Aqui, ó, perto da casa vai ficar tudo escurinho. Esses pinheiros aqui, então, é só um pouquinho de neve. Olha, só do lado esquerdo. Não chega até embaixo. Você viu que eu não tô pegando tinta mais, com a tinta que eu tinha no pincel, eu tô separando eles. Essa área tem que ficar extremamente escura. Olha, aqui eu vim até a altura da casinha, esse aqui também, esse já não desci tanto. E aqui eu só vou pôr umas pinceladinhas nesse ponto. Aqui vai ficar tudo escurão. Esse aqui, o sol tá batendo do lado de lá. Aqui tem que estar totalmente escuro, mas a gente tem um pouco de neve nele. Então, eu tiro o excesso de tinta, mas tá sujinho de branco. E eu posso bater nele assim, ó, pelo meio. Ele não vai ficar muito branco, mas ele tem que ter um pouco de neve também. Não preciso me preocupar com as laterais. Esse daqui é a mesma coisa. Você vem batendo pelo meio, gira o pincel para o lado, gira o pincel para o outro lado. Prontinho. Gosto muito dessa paisagenzinha. E quem sabe, para enfeitar aqui, a gente põe uns galinhos secos, ó, com sépia, pincel zero, só para compor um pouquinho mais o desenho. Uma moitinha de galinhos secos ali. E do lado de cá, eu amo cerquinhas. Essas cerquinhas assim, que às vezes não servem para nada, no caso aqui na neve, porque elas começam e terminam e o espaço vago fica do lado. Então, não cerca nada. E principalmente assim, ó, tortinho. Vou trazer a minha cerquinha até aqui. Depois, um assim atravessado. Mais uma aqui atravessada. E nessa cerquinha você pode colocar um pouquinho de neve também. E depois você pode abusar do glitter. Natal pode. Nesse também. Com 2 tracinhos você faz uma fumaça na chaminé. Então, acabamos a nossa paisagem de Natal
com o pôr do sol. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar aqui, ó, tem o bordado inglês com um passa-fita e uma fitinha amarela que combina com o pôr do sol. Eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Espero que tenham gostado. No próximo eu faço uma paisagem com pôr do sol sem ser de Natal. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.